Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance nesse dia. Hoje queremos falar sobre o Evangelho em Samaria, ou também poderia ser colocado o título A Primeira Perseguição da Igreja. Claro que ela é uma sequência daquilo que havia acontecido, que abre caminho a partir do apedrejamento de Estevão e que avança em proporções maiores. E isso, de certa forma, também impulsiona a igreja a sair dos limites de Israel e proclamar a mensagem, a palavra de Deus, levando a mensagem, cumprindo a ordem de Cristo, de que a mensagem seria levada a Jerusalém, Judéia, Samaria e também até os confins da terra. Quero te convidar, nesse momento, a elevarmos a Deus uma prece, uma oração, agradecendo pelas vitórias e pedindo também a iluminação do Espírito para entendermos a mensagem. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse dia podermos meditar na Tua Palavra. Dá-nos a unção do Teu Santo Espírito. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos trabalhar alguns pontos aqui desse capítulo. Inicialmente, o primeiro versículo fala justamente a primeira perseguição à igreja. Isso também você vai poder encontrar quando Paulo dá seu testemunho em Atos 26, versículos 9 a 11, onde ele apresenta a sua defesa e dá o seu testemunho. E no versículo 1 fala que Saulo consentia na sua morte. Ele está fechando a ideia sobre o apedrejamento de Estevão, a morte de Estevão, e destaca o evangelista Lucas, que aliás foi companheiro do apóstolo Paulo em muitos dos seus trabalhos e que escreve esse livro, ele menciona isso. Na sequência do próprio versículo diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Então ele ainda fechando a ideia, concluindo o capítulo 7 de Atos e já entrando no capítulo 8, ele diz justamente que naquele dia levanta-se uma grande perseguição, e ele diz que todos, ele só abre um parênteses, com exceção os apóstolos, os demais foram dispersos. E ao ir dispersos, não foi simplesmente indo dispersos, eles iam anunciando, até porque esse era o motivo pela perseguição, de estar disperso, era o estar pregando a palavra. Me faz lembrar até mesmo do apóstolo João, chamado discípulo amado, que quando ele se apresenta ao escrever o Apocalipse, ele fala: eu, João, vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, qual era o motivo? Qual era a causa? Qual era o crime que ele havia cometido? Estar pregando a palavra de Deus, estar testemunhando de Cristo como Messias, como Salvador, o Redentor do mundo. E aqui, o escritor diz que ao levantar-se essa perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, falamos sobre isso, os 3 anos, a partir do ano 31 da ascensão de Cristo até o apedrejamento de Estevão, o ano 34, 3 anos aproximadamente, que eles estavam ali pregando em Jerusalém. Houve grandes conversões, principalmente a partir do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, 3.000 almas, 5.000 almas. Diz que muitos sacerdotes aderiam à fé, aceitavam a fé. E abrindo aqui já um novo comentário sobre essa parte aqui da perseguição, versículo 4, falando sobre Filipe, diz que Filipe prega em Samaria, diz que entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, que era um dos 7 diáconos, até faz menção de que já tinha 4 filhas moças que profetizavam, diz que descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
Então, vamos destacar alguns pontos sobre Samaria. Quem era Samaria? Cidade de Samaria. Nós falamos no estudo anterior, você pode, caso queira, onde falamos sobre a divisão, o Reino Unido em Israel, o Reino Dividido, que também é uma série, a sequência de temas, só que esse voltado para o Antigo Testamento, e agora estamos trabalhando voltado para o Novo Testamento, onde falamos sobre o Reino Unido e depois o Reino Dividido. E é justamente nessa parte do Reino Dividido que surge as 10 tribos e as 2 tribos, o Reino do Sul, Reino de Judá, onde Jerusalém é a capital, e as outras 10 tribos, o Reino do Norte, onde Samaria é a capital desses 10 reinos. E houve então grande divergência, rivalidade, intriga, e até mesmo quando Cristo tem a entrevista com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, que aliás ela foi peça fundamental até mesmo para essa aceitação. É claro que nós não estamos aqui menosprezando, é necessário, importante e fundamental, sem a qual não haveria conversão, a obra de Deus através do seu Espírito em nossa vida, mas havia um semear, foi feito um trabalho anteriormente. Diz que aquela mulher, o testemunho dela levou toda uma cidade, primeiramente o próprio Cristo. Eles falaram, olha, nós temos crido não pelo que você falou, mas pelo que nós mesmos temos visto e ouvido, de que ele é o Messias, de que Cristo é o Messias. E aqui, ao Filipe ir pregando, anunciando a Cristo, diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que ele dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Então é importante isso. A colheita vem após o semear, o regar. O próprio apóstolo Paulo, quando faz menção dele, Apolo, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então nenhum nem outro é o mais importante, mas sim Deus que opera o crescimento na planta. Quem sabe uma pessoa prepara o solo, o outro semeia e o outro rega, mas quem faz a semente germinar, crescer, produzir frutos, é a operação de Deus mediante o seu Espírito. Na sequência, fala aqui de um outro personagem dessa cidade, chamado Simão, o mágico, é destacado como mágico. Diz que havia durante muito tempo praticado ali magia, iludido o povo de Samaria, insinuando ser um grande personagem, em outras traduções diz um grande vulto, alguém famoso naquela localidade. E diz que ele mesmo, ele deu crédito àquilo que Filipe fazia, os sinais, as maravilhas que ele operava. E diz que ele mesmo abraçou a fé. Isso está registrado aqui no capítulo 8 de Atos, versículo 9 até o versículo 13, falando sobre essa conversão, diz que ele foi batizado, não somente ele, homens, mulheres, ele abraça a fé e fica observando, extasiado os sinais, e de contínuo estava ali com Filipe, acompanhando o trabalho que ele estava realizando. Isso chama a atenção também da igreja em Jerusalém. A partir do versículo 14 diz que Pedro e João em Samaria, enviados ali. Houve esse comentário que a mensagem havia alcançado, que eles haviam aderido à fé, aceitado a fé. E aqui o versículo 14 diz o seguinte, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, esses havia sido a exceção de ter ficado em Jerusalém, de que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram então Pedro e João para verificar mais de perto, acompanhar, para que saibam um suporte ali. E o versículo 15 diz que os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é algo que acontece naturalmente. Vou falar sobre uma exceção em nossa sequência de estudos, vou falar sobre o encontro do apóstolo Pedro com Cornélio, mas geralmente a pessoa é evangelizado, é batizado nas águas, então recebe o dom, que é a capacitação para a proclamação do Evangelho e a diversidade de dons. Vamos falar sobre esse tema também, posteriormente, ao trabalharmos as cartas. E aqui diz que oraram para que recebesse o Espírito Santo. Versículo 16 fala ainda, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E aqui diz que, então, eles impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então, aqui mais uma vez faz menção, já falamos um tema também sobre o batismo, né?
fórmula ou forma, se é que existe, de certa maneira, isso, apesar de que é bem claro o batismo nas águas, imersão, a ordem, né, de Mateus 28, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falamos sobre isso, mas aqui diz que eles eram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor, dando destaque a isso que o próprio Cristo havia mencionado, e até falamos, você pode ver com mais detalhes sobre esse tema, sobre o novo nascimento. Não defendemos, claro, uma fórmula em si, mas sim o ser uma nova criatura, a transformação, né, que o batismo deve operar em nossa vida, o símbolo que ele traz. Dando sequência ainda, falando sobre Filipe e o eunuco, a partir do versículo 26, diz que um anjo do Senhor fala a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E ele levantou e se foi. Então é interessante que o anjo do Senhor aparece a ele, fala onde ele deveria ir. Olha a maneira, a necessidade desse acompanhamento, do auxílio divino, e sempre foi, Deus sempre está disposto a operar através do seu Espírito, dos seus anjos, do ministério dos anjos, que diz que são espíritos ministradores enviados para aqueles que devem alcançar a salvação. E eles falam o local, olha, vai estar deserto. E ele continua a narrativa: eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ele até menciona que ele é superintendente de todos os seus tesouros, e veio adorar em Jerusalém. E de volta, versículo 28, estava sentado em seu carro e vinha lendo ali o profeta Isaías. Então diz o Espírito a Filipe: aproxima-se do carro e acompanha-o. Ele corre, alcança e vai acompanhando. E a narrativa nos mostra, versículo 30, que ele vinha lendo capítulo 53, né, de Isaías, e Filipe, correndo, ouve-o ler o profeta Isaías e pergunta: compreendes o que vem lendo? E ele responde, versículo 31, como poderei entender se alguém não me explicar? Então olha a necessidade de pessoas, obreiros, não somente, vou dizer, pessoas credenciadas a isso, com formalização, com educação, pastor, um professor, mas pessoas no geral, diácono. Filipe, que era um dos diáconos, que não estava, vamos dizer, formalizado para essa função, mas era mais uma questão social, de atender a necessidade das pessoas, mas isso não impediu dele proclamar, de fazer sinais e maravilhas para a proclamação da mensagem. E aqui diz que ele: como eu entenderei se alguém me não explicar? E aqui, dizendo a sequência, ele fala que a passagem que ele estava lendo fala que ele foi levado para o matador como ovelha muda, não abriu a sua boca, da aflição foi tirado. Quem contará a sua geração, que da terra foi tirado? Então está lendo o profeta Isaías, que justamente no capítulo 53 faz menção sobre o ministério de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e até mesmo a contemplação do resultado do seu trabalho. Diz que ele verá e ficará satisfeito por aquilo que foi feito em resgate, em redenção do homem. E aqui, versículo 34, diz o seguinte: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques de quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então percebe que ele estava lendo, mas ele não tinha uma familiaridade com o texto bíblico, de saber de quem se referia, se era justamente do profeta ou de outra pessoa. E aqui diz que Filipe explicou para ele do que tratava, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, pelo texto, anuncia a Cristo. Quem sabe falando: olha, de quem está falando aqui é de Cristo, do Redentor, do Salvador, do Messias, aquele que morreu para salvar você e a mim, para derribar as paredes de separação e unir todos em um corpo. Ele então anuncia a Cristo. Diz que seguindo eles caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então dispara o carro.
e descendo, diz que ambos desceram à água e foi batizado, e em seguida Filipe é novamente levado de maneira miraculosa e se acha em Azoto, e o eunuco segue jubiloso o seu caminho. Então percebe a atuação de Deus através do seu Santo Espírito em orientar, e através do ministério dos anjos, de falar, vai a tal lugar. Tem uma determinada pessoa sincera que estava ali lendo, meditando na palavra, mas não compreendendo. E quem sabe em nossos dias trazendo para nós quantas pessoas, multidões, até usando o texto do Antigo Testamento, multidões e multidões no vale da decisão, no meio a tantas vozes, tantas mensagens, quem sabe cada um procurando promover a sua verdade, mas a palavra de Deus é a única que tem que ter lugar em nossa vida, de nos orientar, nos instruir qual é a vontade do Senhor, qual é o seu propósito. E aqui a perseguição que houve, essa primeira perseguição, que mexeu um pouco ali naquela comodidade, quem sabe isso foi útil de certa forma, para que eles não ficassem simplesmente focados em Jerusalém, quem sabe simplesmente a preservar a fé, mas não tão preocupado em proclamar para além das fronteiras de Jerusalém. E essa perseguição que houve justamente trabalhou para isso, para que fosse até as regiões da Judéia, de Samaria, e preparasse o caminho para que a mensagem alcançasse o mundo habitado da época. Nosso próximo tema, uma sequência, pequena ideia do livro de Atos, vamos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso, ou de perseguidor a discípulo, onde o próprio Eterno diz que este é para mim um vaso escolhido. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas, e rogamos a unção do teu Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos iluminação, nos ajude a fazer sempre a tua vontade. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.